Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Padre Danilo, da Paróquia Santa Ana de Herculândia, e nas próximas semanas nós estaremos então acompanhando com vocês a disciplina de Cristologia, né, dentro desse módulo de dogmática. Eu sou natural de Tupã. Antes de entrar no seminário, eu cursei o magistério, depois fiz o bacharelado e a licenciatura em filosofia, o bacharelado em teologia, depois fiz o meu mestrado em filosofia pela Unesp de Marília, e atualmente estou concluindo o meu doutorado em educação pela Unesp de Marília também. Sou professor na FAJOPA, na Faculdade João Paulo II, em Marília, nos cursos de teologia presencial e também de ensino à distância. E, mais recentemente, eu assumi a coordenação do curso também de teologia EAD, né? A teologia de ensino à distância, que é oferecida pela FAJOPA, Faculdade João Paulo II. Desde 2009, eu dou aula de algumas disciplinas no curso de teologia para leigos da região pastoral 1, que é onde eu trabalhava até então, na cidade de Marília, e mesmo sendo transferido para Herculândia, eu continuo com essas aulas de teologia pastoral, de doutrina social da igreja, moral do amor e da sexualidade. Atualmente são essas três disciplinas que eu continuo no curso de teologia para leigos. No mês de maio, eu lecionei essa disciplina de Cristologia, né, lá em Tupã, no curso de teologia da região 2, e agora, com alegria, me dirijo também a vocês que fazem o curso em Adamantina, dessa mesma disciplina de Cristologia. Eu estou aqui em Agudos, no Seminário Santo Antônio, porque desde ontem, segunda-feira, dia 12, né, de setembro, nós iniciamos o nosso retiro anual do clero. E eu consegui reservar esse tempo para gravar para vocês esse vídeo com o conteúdo já do nosso primeiro encontro, da nossa primeira unidade. E eu vou agora encaminhar para vocês este vídeo com a apostila que vocês deverão seguir, que ajudará nas leituras, enfim, a terem acesso a esse conteúdo que nós vamos abordar nas próximas semanas, tá bem? Então, vamos lá. A nossa fé, ela é e deve ser cristocêntrica, ou seja, nós devemos acreditar em Jesus, e significa que ele deve é, ser o centro, ele deve ocupar o centro, a centralidade da nossa fé, da nossa vida, da nossa existência, da nossa história, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Partindo então desse pressuposto, desta certeza, por que nós estudamos então Cristologia, ou o que significa estudar Cristologia? Esse é um termo que deriva de duas palavras gregas, Christos e Logos, ou Logos, né? A primeira, Christos, significa ungido, separado, e a segunda significa discurso, ou palavra, verbo, e ainda pode ser interpretada como estudo, pesquisa. Cristologia, portanto, é a parte da teologia que estuda e define a natureza, a pessoa, a obra, a doutrina de Jesus Cristo, o Verbo encarnado e o Filho de Deus. Então, nós vamos estudar sobre Jesus, o centro da nossa fé, tá bem? Quando nós estudamos Cristologia, nós inevitavelmente estudamos também soteriologia. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, mas enfim, olha o que ela significa. Ela é formada também a partir de outros dois termos gregos, soteria e logos. O primeiro significa salvação, libertação, e se refere à área da teologia sistemática que trata da doutrina da redenção humana por Jesus Cristo. Soter é salvador, é libertador. Então, ao estudarmos Cristologia, estudamos também soteriologia. Ao estudarmos a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, a missão de Jesus, nós estamos estudando também a nossa salvação, tá bom?
A programação do nosso curso, para vocês entenderem, e é o que está na apostila também, ela é dividida em 7 unidades. Hoje, essa pequena introdução e já a primeira unidade, nós vamos ver a cristologia e a soteriologia dos evangelhos sinóticos. Então, nós vamos abordar, dentro de alguns instantes, brevemente, claro, a doutrina sobre Jesus e sobre a sua salvação nos, nos evangelhos, né? De Marcos, Mateus e Lucas, que são os 3 evangelistas, assim chamados de sinóticos, né? Porque são semelhantes. O que tem em um, geralmente tem no outro também escrito de uma outra maneira, visto de uma outra forma. Depois nós vamos ver separadamente, já na segunda unidade, a cristologia, a soteriologia em João, no evangelista São João, e em Paulo, não é? O grande apóstolo Paulo. Na terceira unidade, vamos ver a cristologia, a soteriologia dos padres apostólicos e apologistas, olharmos aí um pouco para a patrística, para a patrologia, né, os padres da igreja. Na quarta unidade, nós vamos ver os concílios cristológicos de Nicéia e Constantinopla. Na quinta unidade, os concílios cristológicos de Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II e Constantinopla III. Então vamos ver por que a igreja sentiu necessidade de realizar esses concílios, quais eram os temas que eram abordados nestes concílios, e aí certamente vocês já vão identificar que é por conta das heresias cristológicas, heresias trinitárias, que necessitavam, então, que exigiam, então, que se fizesse uma reunião, um estudo, enfim, uma assembleia para oferecer uma resposta adequada a este grave problema das heresias que estavam presentes naquele período. As 2 últimas unidades, nós vamos estudar as cristologias e soteriologias clássicas e contemporâneas, o que mais recentemente se estudou, se falou, se avançou na doutrina de Jesus Cristo, sua missão, sua obra, sua história e seu legado, tá bem? Vamos então analisar, abordar a nossa primeira unidade, a cristologia nos evangelhos sinóticos. Há nos evangelhos uma pluralidade cristológica com enfoques teológicos diversos, diferentes, mas não contraditórios. A forma que Marcos apresenta Jesus é diferente do Lucas, é diferente do Mateus, mas não significa que eles sejam contraditórios. Um não contradiz o outro, mas eles se complementam. Tá bem? Nós encontramos neles, nos evangelhos, tradições teológicas mais adequadas à comunidade judeu-cristã e outras mais adaptadas à comunidade de origem helênica, de origem grega. É sempre o mesmo Cristo que é anunciado, porém, de modos diversos, sob pontos de vista diversos, a partir de problemáticas diversas, diferentes. A cristologia e a soteriologia, então, de Marcos, o primeiro evangelista, o mais antigo. Vamos analisar. Ele escreveu para os cristãos provenientes, sobretudo do paganismo, né? Um clima cultural repleto de homens divinos e autores de ações extraordinárias. O seu evangelho deve ser dotado com maior probabilidade entre 65 e 70 antes da destruição do templo de Jerusalém. E antes também da redação de São Mateus e da redação de São Lucas. Por isso que, como eu estava dizendo, a redação de São Marcos é a mais antiga, né? Ele é quem escreve primeiro e ele serve de fonte de pesquisa para o Mateus e para o Lucas. E o Marcos, ele apresenta um Jesus humano. Por ser o mais antigo, esse evangelho apresenta o Jesus de Nazaré com fortes traços humanos. É um Jesus que fica indignado, fica entristecido por causa daqueles que o espionam, né? Ali a gente vê isso, né, no capítulo 3º, né? Os seus parentes que querem detê-lo porque diziam que ele havia enlouquecido. Um Jesus que se admira da incredulidade dos seus compatriotas, aí já no capítulo 6º.
Um Jesus que mostra uma grande capacidade de amar, no capítulo 9, isso é humano, né? Um Jesus que expulsa violentamente os vendilhões do templo, lá já no capítulo 11. Um Jesus que suspira, que geme profundamente. Um Jesus que ignora o dia e a hora da parousia. Um Jesus que se apavora, que se angustia, ou seja, que humanamente sofre, sente aquilo que nós humanos sentimos e sofremos também. Um Jesus, enfim, que morre, né? Angustiado, um Jesus que morre se sentindo abandonado até pelo próprio Deus, que experimenta a fragilidade humana. Então é assim que o Marcos apresenta um Jesus. Entretanto, ele apresenta um Jesus mais que humano. Por quê? Os 20 milagres, especialmente os exorcismos que Jesus realiza, revelam também, evidentemente, a sua divindade. Então, um Jesus 100% humano, um Jesus 100% divino. Até os demônios se prostram diante dele, reclamando a sua filiação divina. E a questão do segredo messiânico, né? Inúmeras vezes Jesus impõe o silêncio sobre a sua identidade messiânica, né? Há aqueles demônios que o confessam, ele ordena que eles se calem, que eles não contem isso a ninguém. Aos enfermos que são curados, né? Depois que Jesus realiza algumas curas, ele exige que aqueles que foram curados também não contem nada para ninguém. E aos próprios discípulos, né, que ele escolhe a dedo, ele também diz que pede que eles não fiquem contando para todo mundo quem ele era. Né? Essa imposição ela só será suspensa depois do mistério da ressurreição. Né? Aí a gente se pergunta, mas por que manter esse segredo? Jesus aceita o título de Messias, mas ele rejeita a definição judaica desse ser escatológico como um rei glorioso, um rei triunfante. Aliás, era justamente isso que os judeus esperavam, era justamente isso que os judeus desejavam. Era assim que eles tinham a tendência, a tentação de enxergar a Jesus, de conceber a Jesus. E esse tipo de messianismo, né, de concepção judaica, triunfante, glorioso, é que Jesus então rejeitava. Por essa razão é que ele tinha esse segredo messiânico. Eu sou o Messias, mas não precisa contar para ninguém. E assim ele ia discretamente realizando a sua missão, a sua tarefa de cada dia, enfim, curando as pessoas, aproximando as pessoas de Deus, propondo a elas, convidando-as para a construção do reino, né? Convidando para o amor, enfim, mas jamais se apresentando como o salvador da pátria, a solução de todos os problemas, mas como um companheiro, como um amigo de caminhada que estava ali, presente na vida do povo, tá bem? A teologia dos títulos, a gente vai ver então em cada um dos evangelhos os títulos que são utilizados para se referirem a Jesus. Então, ele é chamado de Filho de Deus. Embora só apareça duas vezes, é o título que mais condiz com o plano do evangelho do Marcos, já que apresenta um Jesus humano, ele apresenta um Jesus que é Filho de Deus. Né? A pergunta inicial sobre a identidade de Jesus responde à profissão de fé daquele centurião romano ao pé da cruz. De fato, este homem era filho de Deus. É da boca deste centurião romano, então, que sai esta expressão, essa revelação, esse título atribuído a Jesus. Filho do homem. Ao invés de contrapor-se ao título anterior, né, que se dizia filho de Deus, ao afirmarmos, aliás, ao Marcos afirmar filho do homem, ele completa, né, o título anterior, indicando a missão terrena, escatológica de Jesus. Aparece 14 vezes nos lábios do próprio Jesus, sinal de que era um título usado por ele mesmo, né? Interpretado à luz do servo sofredor, lá de Isaías 53, como sendo o homem das dores, né? O homem sofredor. A dimensão escatológica se expressa, sobretudo, nos capítulos 13 e 14. O Filho do Homem será finalmente exaltado com grande poder e glória. A soteriologia de Marcos, então, a doutrina da salvação em São Marcos.
A teologia de Marcos sobre Jesus tem por objeto proclamar que ele é, enfim, o nosso Salvador. Toda a missão de Jesus é descrita em torno do perdão dos pecados e da destruição do seu poder. Na síntese programática da vida de Jesus, no início do seu evangelho, Marcos diz que Jesus pregava e expulsava demônios. Transmite esse poder aos discípulos. Jesus relaciona o seu poder de curar com o poder também de perdoar. E assim nós vemos como é que se dá a salvação mediante esse poder de Jesus, essa missão de Jesus. A paixão, morte e ressurreição dele são previstas segundo um plano também que nos remete, nos leva, nos garante, nos conduz à salvação, segundo um plano salvífico, né? Lá em Marcos, no capítulo 10, a gente vê o resumo, né, de toda a sua cristologia e também a sua soteriologia, a sua doutrina da salvação. Quando a gente lê essa expressão, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate por muitos. A palavra resgate, ela remete à teologia da expiação de Isaías. Com suas dores, o meu servo justificará a muitos. Sem dinheiro, a vez de ser resgatados. Sem dinheiro, sem nenhuma paga, sem nenhum pagamento, a vez, então, de serem salvos. Nesse sentido, então, de serem resgatados. Então, assim, a gente conclui a visão acerca de São Marcos, a sua cristologia e a sua soteriologia, tá bem? Vamos agora ver para o evangelista São Mateus, como é que ele apresenta a cristologia, né? A vida de Jesus, a sua missão, enfim, o seu trabalho diante de nós. O evangelho da infância, né? Quando a gente vê lá nos primeiros capítulos, o primeiro e o segundo, como uma síntese da cristologia de Mateus. Jesus cumpre as antigas promessas. O Mateus mostra que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, aquilo que os profetas anunciaram, profetizaram, prometeram, né? Jesus, então, ele é o cumprimento de todas elas. A realeza messiânica de Jesus é comprovada pela citação das numerosas citações do Antigo Testamento. É isso que foi escrito pelo profeta. O tempo todo o Mateus, então, faz essa referência para comprovar que Jesus, então, nada mais é do que o cumprimento das promessas do Pai, das promessas do Antigo Testamento. Todo o Evangelho de Mateus, ele deve ser lido à luz das narrativas da infância, né? Desses dois primeiros capítulos aí que introduzem, né, a sua cristologia, a sua apresentação do nosso Salvador. A função da genealogia, né, demonstrar que Jesus Cristo é realmente o Messias prometido, né? Com esse objetivo, então, que o Mateus se serve dessa desse método, né, que Mateus se serve dessa estratégia para mostrar que de fato ele era o prometido, ele é o Messias, né? O Mateus utiliza o termo Gênese para significar que se trata de uma nova criação, de um novo nascimento. Jesus é o primeiro homem, né, da nova geração, mas essa não surgiu do nada, ela está enxertada na história de Israel, ilustrada pela lista de 3 vezes 14 gerações lá do capítulo 1. Então, se você verificar lá no começo, né, do Evangelho de São Mateus, ele apresenta todas as gerações das quais Jesus, então, advém, né, de onde Jesus descende. O importante é que Jesus procede de Abraão, e a gente vê isso lá em Gênesis. O importante é vermos que Jesus é descendente de Davi, por isso é chamado de filho de Davi, e isso a gente constata lá no segundo livro de Samuel. Tá bem? A genealogia termina com José, o pai adotivo de Jesus. Né? Segundo a lei da adoção em vigor em Israel, Jesus é então legítimo herdeiro da promessa davídica. Jesus herda a promessa feita ao rei Davi. A concepção virginal de Jesus no seio de Maria
também mostra a total novidade que constitui, na ordem da criação, a intervenção do não criado. Quando a gente reza o símbolo niceno-constantinopolitano, a gente reza isso, né? Que nós cremos num Jesus que não foi criado, mas ele é gerado ao assumir a nossa carne que é criada. Essa é uma nova ação criadora do Espírito de Deus, incorporada na história humana pela carne do próprio Jesus. A universalidade da salvação, ou seja, a salvação que é destinada a todos, né? Para entendermos assim, a grande igreja, a igreja universal, a igreja presente no mundo todo. Mateus apresenta Jesus como Messias rejeitado pelo seu povo, mas também como Messias fundador de um novo povo de Deus, que é a igreja, né? A eclésia, ou eclesia. Não se restringe mais a uma raça ou a uma nação, mas se reveste de uma dimensão toda católica, ou seja, universal, né? Presente no mundo todo. O novo Israel é acessível a todos os que, pela ação da graça, correspondem, né, positivamente a esse chamado de Cristo, a essa iniciativa salvífica de Cristo. Essa ideia está latente nas parábolas dos trabalhadores da vinha, contratados em horas diferentes. Vocês lembram dessa parábola que mostra que um homem pediu que o administrador, então, da sua vinha saísse às 7 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, chamando as pessoas que estavam desocupadas, desempregadas, para trabalhar, para servir, para trabalhar na sua vinha. E no final do dia ele pagou igualmente a todos, começando por aqueles que começaram o serviço mais tarde, né? E aqueles que começaram a trabalhar já logo na primeira hora se sentiram injustiçados, né? Ficaram bravos. Por que está pagando o mesmo para eles que trabalharam menos do que o tanto que está pagando para nós? É assim que Deus age na sua misericórdia. E nem sempre, como aqueles trabalhadores da primeira hora, nós também somos capazes de compreender essa gratuidade do próprio Deus, em amar quem não merece, né? Mas em se dedicar em amar quem mais precisa, e não quem merece o seu amor. Também a parábola daqueles dois filhos, né? Um que falou que ia trabalhar e não foi, e aquele que falou que não ia trabalhar e foi. Nos ajuda a compreender a mesma coisa. Também dos vinhateiros homicidas, né? Aqueles homens que aproveitaram que o dono da propriedade estava fora, estava ausente, e começaram então a bater, a matar, enfim, os trabalhadores ali, os administradores, meio que para roubar, para ocupar o espaço, e também do banquete nupcial, que nos ajuda a compreender que o Cristo, então, é o noivo, né? E nos convida para esse banquete, essa festa de núpcias, né? A essa união conjugal, a esse casamento, enfim, a essa união, o nupcial com ele. A teologia dos títulos. Vamos dar uma olhada como é que São Mateus, então, se refere a Jesus. Ele chama o Cristo de Filho de Davi, é o título preferido, né, por São Mateus. Ele utiliza 9 vezes, né, e só 2 vezes aparece esse título em Marcos e em Lucas, né, e logo no início, já na sua genealogia, o Mateus já chama Jesus de Filho de Davi. Ele não contradiz a sua teologia universalista, porque para ele o novo Israel não está mais confinado nas fronteiras ali do antigo Israel, mas o novo Israel, a partir de Jesus, é todo o universo, todo o povo de Deus, toda a igreja fundada por ele. Mateus ainda se refere a Jesus como o novo Moisés, né? Trata-se de uma teologia implícita em Mateus, mais do que um título, né, propriamente dito. Esse enfoque teológico resplandece principalmente no Sermão da Montanha, quando Jesus reinterpreta radicalmente, com autoridade, a lei antiga, levando-a à perfeição. Quando Jesus apresenta, então, aquelas bem-aventuranças no Sermão da Montanha,
ele está implicitamente sendo apresentado por Mateus como o novo Moisés, o novo intercessor, a nova ponte entre os homens e a humanidade. Ele também é chamado de filho de homem, filho do homem, né, por São Mateus. Aparece 30 vezes nesse evangelho. Esse título, ele denota não somente a realidade terrena de Jesus, mas também o seu senhorio. Como filho do homem, ele é também o Senhor. Esse título designa também o poder escatológico de Cristo, decorrendo da identificação que Mateus faz entre o Filho do Homem e o Filho de Deus, né? Esse poder de salvar, de garantir que a salvação, então, aconteça e venha até nós por Jesus. O título, então, de Filho de Deus, né, como em Marcos, Mateus usa pouco também esse título, porém, em três momentos decisivos para uma profissão de fé. Né? No êxtase da alegria, Jesus chama a si mesmo de Filho. Né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ao responder ao sumo sacerdote, Jesus reivindica também para ele, para si, esse título, né, já no final lá do Evangelho, eu te conjuro, és tu o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu, tu o dizes, né? Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E na confissão de fé de Pedro, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É assim que o Pedro, que ainda era Simão, né, se refere a Jesus. Essas três perícopes, então, elas refletem a fé inabalável de Mateus e da sua comunidade na divindade de Jesus. Não havia dúvida, né, de São Mateus para deixar claro que Jesus, de fato, é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai. A soteriologia, a doutrina da salvação de São Mateus, a obra de Jesus, é praticamente uma nova criação, uma nova lei, nova aliança, nova comunidade, né, que é a igreja, que torna presente já na terra o reino de Deus, embora aguarde ainda a consumação, na qual Jesus será não só o juiz, mas também o Salvador definitivo. É assim que ele é, então, apresentado por São Mateus. O Evangelho do Plano do Pai, a estrutura indica, né, que a longa história de Israel é recapitulada em Cristo e tem nele o seu perfeito cumpridor, né? A anunciação a Zacarias, a anunciação a Maria, lá no comecinho do Evangelho de São Lucas, que nos mostra o anúncio, né, que o anjo, a visita que o anjo faz a Zacarias, a visita que o anjo faz à Virgem Maria, depois o cântico de Maria, o Magnífica, né, o cântico de Simeão, e aquele velho sacerdote no templo que contempla, né, a presença de seu Senhor, né, do Salvador, que enfim chegou e agora ele pode descansar em paz. O nascimento de João Batista, o nascimento do próprio Jesus, enfim, São Mateus vai mostrando como que o plano do Pai, ele se efetiva, ele ocorre, ele acontece, ele é, é realizado, enfim, e tudo é recapitulado em Cristo. A história de Israel ela é refeita, recapitulada, reiniciada, reorganizada, enfim, a partir do Cristo, né, que é o cumpridor desse plano do Pai. Em Lucas, a gente vê que esse é também considerado o Evangelho do Espírito Santo. A teologia do Espírito Santo, ela percorre, né, todo o Evangelho e os atos dos apóstolos, né? Já bem presente nos dois primeiros capítulos, né? No resto do Evangelho, está manifesta também nos capítulos terceiro e quarto. São Lucas ainda é considerado, né? O Evangelho de Lucas é considerado como o Evangelho dos pobres, né? Esse é o tema predileto de Lucas. Ele já aparece no Magnífica, também no Cântico de Zacarias, né? Os pastores, os pobres, eles são os primeiros a venerar o nascimento de Jesus. Maria e José, eles apresentam um menino com um sacrifício que era
apresentado, que era feito pelos pobres também, né? Um par de rola e dois pombinhos, né? Aves pequenas, simples, baratas, né? É o que os pobres poderiam ofertar no templo quando faziam os seus sacrifícios, né? E Jesus aplica-se a si mesmo a profecia de Isaías ao iniciar a sua vida pública. Ele proclama que bem-aventurados são os pobres, né? Sem adjetivo, né? Diferentemente de São Mateus. E tem palavras também muito duras contra os ricos. E assim a gente vê que aqueles que acumulam, aqueles que gostam de juntar muitos bens, são duramente criticados por Jesus pela boca de São Lucas. É ainda o evangelho da misericórdia e o evangelho do perdão. Essa teologia já está presente no evangelho da infância. O Jesus adulto é a própria imagem dessa misericórdia, tendo com destaque as três parábolas da misericórdia. Lá no capítulo 15 de São Lucas, a gente vê a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, né, o filho pródigo. E os Atos dos Apóstolos, ele resume a vida de Jesus, dizendo dele que passou fazendo bem e curando todos os oprimidos, lá no capítulo 10. Ou seja, sendo misericordioso, se compadecendo daqueles que mais precisavam, daqueles que eram mais necessitados. É o evangelho da salvação universal, né? Esse universalismo, ele aparece no hino de Simeão, mas já está implicitamente presente também na genealogia de Lucas, que remonta até Adão, né, filho de Deus. Por isso, a missão dos discípulos deverá estender-se até os confins do mundo. A teologia dos títulos, vamos ver como é que Lucas, então, se refere a Jesus. Os títulos que ele usa para se referir a Jesus. Ele usa abundantemente os títulos cristológicos que recebeu pela tradição, mas é o único evangelista a atribuir a Jesus o título de Salvador. E aqui a gente vê a palavra soter, né? Seguem alguns títulos mais relevantes. É um profeta investido do Espírito. Jesus aparece 15 vezes no Evangelho como impelido pelo Espírito Santo, ou ainda cheio, né? Repleto, impelido por ele. Recorda, assim, o ideal profético de Isaías, o ministério profético de Elias, de Moisés, de Jonas, que são esses profetas aí, todos do Antigo Testamento. O povo vê em Jesus um profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. Senhor da casa de Davi, né? A teologia do reinado aparece desde a Anunciação, que relembra a promessa feita a Davi e a profecia do Emanuel, o Deus conosco que viria habitar entre nós, que haveria habitar entre os homens. Contudo, excede a promessa, já que o menino foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E esse reinado é, portanto, universal. Cristo, né, que é um título que nós utilizamos tão rotineiramente, e ele é também utilizado por São Lucas, é a profissão de fé mais antiga da igreja primitiva, que acabou designando, né, a própria pessoa de Jesus. Nós, naturalmente, falamos Jesus Cristo, né, mas é um título, né, dado a Jesus. A ele se aplicam todos os salmos messiânicos, né? Senhor, né? Lucas tem preferência para esse título, né? Citado 15 vezes no Evangelho, representa uma autêntica profissão de fé do evangelista. Na pregação aos gentios, nos Atos, prefere o título Senhor. Esse título remonta certamente à pregação apostólica, era assim que os apóstolos se referiam a Jesus, era assim que eles o apresentavam como Senhor. Vamos então agora ver a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia segundo São Lucas. Ele tem a soteriologia mais rica dos sinóticos, né? Entre o Marcos, o Mateus e o Lucas, a doutrina da salvação mais rica é a de Lucas. Só nele encontram-se os termos técnicos de salvador, de salvação e fato salvífico. Por isso, então, ela tem uma riqueza superior.
uma salvação que é histórica e libertadora. A dobradiça que liga, né, o final do Evangelho ao livro dos Atos, que foi escrito também por São Lucas. Manifesta claramente que o desígnio histórico da salvação se estende agora a todas as nações. Os milagres são a prova da missão salvífica de Jesus. O mais típico de Lucas é a misericórdia e o perdão, assim como a predileção de Jesus para os pobres, para os pecadores. Uma salvação que é escatológica, né? Por ser histórica, a salvação precisa, então, de metanoia, isso é, de uma conversão, de uma mudança, não só de mentalidade, mas também de atitude, né? De hábito, mudança de vida, transformação. A expectativa da parousia não aparece como imediata, né? A parábola das minas, na qual um homem nobre partiu para ser investido rei numa região longínqua e voltou mais tarde. A parábola dos talentos, né? Assim, os Atos dos Apóstolos abrem o tempo da igreja que se estenderá até a volta do Senhor, até a parousia, que nós não sabemos, né, quando será, nem o dia e nem a hora, mas essa salvação que é escatológica, que se refere também ao fim, né, aquilo que nós não sabemos quando vai acontecer. Uma salvação que é universal, ou seja, destinada a todos. Segundo São Lucas, Jesus se mostra sempre solícito para com os estrangeiros. A gente vê o bom samaritano, que é citado como exemplo de caridade, o centurião romano como modelo de fé e assim por diante. Nos Atos, Lucas destaca sempre a perfeita continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Os apóstolos pregam a boa nova aos gentios, lembrando sempre a promessa feita aos nossos pais, aos nossos antepassados. O Jesus Cristo, aliás, desculpa, o Jesus histórico e o Cristo da fé. A cristologia costuma fazer uma distinção entre o Jesus histórico, que é o Jesus de Nazaré, e o Jesus da fé, que é o Cristo, dando uma ênfase ao primeiro, ao Jesus histórico. Impressiona o fato de que Jesus não escreveu absolutamente nada, nem se preocupou em estabelecer os estatutos de uma organização, né? Os estatutos dessa igreja aqui que ele fundou. Todos os escritos do Novo Testamento foram surgindo, então, aos poucos, os primeiros, uns 20 anos após a sua morte, com a assistência, evidentemente, do Espírito Santo. Afinal, quem era realmente Jesus de Nazaré? O que ele realmente andou fazendo enquanto esteve aqui nesse mundo, enquanto caminhou aqui por essa terra? Alguns autores afirmam até que existiria um abismo entre Jesus e o Cristo, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Separa-se, então, a Jesulogia da Cristologia, como se Jesus Cristo fosse uma pessoa esquizofrênica, né? Na realidade, é impossível separar o Jesus Cristo, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Um sempre remete ao outro. Um Jesus vivo, caminhando, presente aqui, com a sandália suja de poeira, está preparando para o Cristo da fé. Mas o Cristo da fé, o Cristo ressuscitado, só existe porque, de fato, antes existiu um Cristo, um Jesus, um Salvador, com a sandália suja de poeira. Um sempre liga ao outro, um sempre se refere ao outro. Né? Entretanto, a dimensão é interessante, né, em nível metodológico, a nível de estudo, para se fazer, né, essa comparação ela é interessante entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, o que andou por esse mundo, né, 100% humano, e o Cristo ressuscitado, o nosso Salvador, aquele que ressuscita, mas porque passou antes pela cruz. Né? E, então, é interessante observarmos essa distinção entre um e outro, embora seja o mesmo Cristo, o mesmo Jesus. Hoje, muitos cristãos exaltam tanto Jesus como Deus que se esquecem da sua dimensão histórica. Isso aqui é muito importante, né?
Nesse sentido, o Evangelho de Marcos, ele é muito interessante, porque dos 4 evangelistas é aquele que melhor apresenta a face humana do homem de Nazaré. O positivo dessa investigação é que, pelo menos, ninguém sério hoje duvida da existência do Jesus histórico. O perigo, entretanto, seria reduzi-lo a um simples mestre de sabedoria, um herói extraordinário, ou mesmo um revolucionário, idealista, mas derrotado. Então, Jesus não é só isso, ele é tudo isso também. Evidente, mestre de sabedoria, um herói extraordinário, um revolucionário, sim, com ideais muito claros, muito distintos, e humanamente derrotado, porque foi parar na cruz. Mas tem que ir além da visão de Jesus para compreendê-lo de fato na sua integralidade. Bem, eu agradeço muito a paciência de vocês por enquanto. Espero que esse nosso primeiro encontro, né, introdutório, quando a gente analisa Jesus na perspectiva dos evangelhos sinóticos, já os ajude a ter uma visão, uma compreensão acerca de tudo que nós vamos estudar nas próximas semanas. E se Deus quiser, na semana seguinte, presencialmente, né, em Adamantina, quando eu terei a alegria de conhecê-los pessoalmente, aqueles que porventura eu ainda não conheço. Eu desejo a vocês uma ótima semana, uma boa leitura aí, pelo menos da primeira unidade, né, da apostila que eu estou enviando junto com esse vídeo, tá bem? Deus abençoe, um abraço, até mais, tchau, tchau.